Você é bem-vindo. A literatura infantil representa quase 25% da venda de livros no Brasil. Mas será que as crianças gostam de poesia? Quem vai nos ajudar a entender é a jornalista e poeta Jaqueline Conte. Ela é pesquisadora de literatura infanto-juvenil, escritora, autora de vários livros e está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Jaqueline? Tudo ótimo. Numa época tão digital, saber desses números é algo que dá um quentinho no coração? Dá um quentinho no coração, mas por um lado a gente tem que ver que grande parte, o responsável por esse número, na verdade, o principal responsável são as compras públicas, né? Então, no infantil e juvenil, as compras do governo têm um peso muito grande. O que é bom por um lado, porque os livros chegam às escolas, o que é ruim por outro, porque o mercado fica muito, digamos que, refém desse tipo de compra, né? E não são todos os autores que conseguem entrar nesse mercado dos livros para compra pública. Então, o que sobra, né? A compra realmente no varejo, a compra ali de livraria, de internet. Então, assim, ainda é uma luta, né? Mas é claro que o mercado infanto-juvenil é um mercado muito bom, porque, inegavelmente, as escolas têm um papel muito, muito importante. Quando saem do mundo digital e vão para os livros, que tipo de histórias as crianças e os adolescentes mais procuram? Eu não sei te dizer exatamente por temática no infantil, porque assim, cada criança tem um gosto diferente, né? E é interessante quando a gente, por exemplo, vai ter esse contato mais próximo, por exemplo, com o Coletivo Era Uma Vez, que eu faço parte, nós somos mais de 30 autores e ilustradores de literatura infantil e juvenil que atuam aqui em Curitiba. Então, nós vamos em alguns eventos e nossos livros estão lá e os pais das crianças chegam e a gente ouve muita coisa, tipo, às vezes a pessoa quer ver porque o autor tá ali, que é essa ideia, o autor tá mais próximo, mas às vezes, você tem alguma coisa de dinossauro? Você tem alguma coisa de futebol? Ou, assim, cada um tem um interesse intrínseco, né? E isso desperta a leitura também, né? Às vezes é o interesse do dia a dia da criança que se transfere para os livros também. O que motivou você a escrever e a pesquisar para esse público? Eu gosto muito de escrever e já de escrever poesia também desde pequena, assim. Então isso foi uma coisa que eu sempre tive comigo, né? E aí eu fui pro lado da comunicação, né? O jornalismo, que também eu fui porque eu gostava de escrever, na verdade, né? E na época até fiz vestibular para jornalismo de manhã em Londrina. De manhã eu fiz letras em Maringá, o vestibular, e viajava no mesmo dia à tarde para fazer jornalismo na UEL, né? Eu acabei passando na UEL e acabei começando pela comunicação e agora tô meio que retornando. Mas aí numa pós, depois que eu tive a Ana Sofia, minha filha, que hoje está com 16 anos, obviamente que a gente se reconecta, né, com a questão de contar histórias e histórias infantis, né? E eu comecei a fazer uma pós-graduação em Economia Criativa e Colaborativa e o meu projeto era justo de literatura infantil. E aí que a coisa realmente, que eu decidi, não, eu quero realmente escrever e por aí foi. Então, na verdade, são dois caminhos. O caminho da poesia, que eu escrevo poesia para criança e para adulto, e o caminho da literatura infantil, tanto na poesia quanto na prosa. Como que você levou, então, a poesia para a sua escrita? Desde criança na escola, tinha alguns concursos de poesia que eu participei, fui premiada. Tinha uma professora de teatro e de artes que ela me dava um apoio incrível, assim, e me mandava os meus poemas para um jornal lá em Maringá, os poemas eram publicados. Então, a gente vê também qual a importância, né, dos professores reconhecerem algumas qualidades e afinidades que os alunos têm, né? Alguns com a ilustração, alguns com a escrita, alguns com, de repente, outra coisa com esporte. Mas a importância dos professores realmente incentivarem, né, o que a criança tem realmente de intrínseco nela, daquele gosto que realmente pode virar, quem sabe, uma profissão, ou que seja um hobby.
mas o papel dos professores, pelo menos na minha vida, foi assim essencial. Assim como as visitas que a gente teve de autores nas escolas, né? Por isso, como autora também, eu sempre que eu posso, eu visito as escolas e quero estar próximo desse público, porque as crianças pensam, puxa, é possível fazer isso, é possível escrever, é possível ilustrar, né? Ou que legal que é ler isso. Então, acho que é realmente um incentivo estar perto, assim, dos autores. Para mim foi, eu lembro muito, assim, dos autores que foram visitar a minha escola, que na época não era, assim, tão frequente como hoje em dia, né? E qual é a resposta do público quando lê a sua obra ou quando você visita uma escola? O que eles dão de retorno para você? Trabalhar com criança é sempre muito rico, porque, em geral, elas são muito sinceras, né? Então, desde as perguntas que vêm, até quando a gente ouve, puxa vida, eu não gostava de poesia e agora eu tô achando legal. Já vi várias mães me falando, né? Ah, minha filha não gostava de poesia, depois que ela leu o teu livro, ela começou a gostar. Então, assim, esses feedbacks são muito importantes, né, pra gente. Porque é isso, né? A criança, ela é poesia, basicamente. Por quê? O que é a poesia, na verdade? É esse olhar diferente para a mesma coisa, né? Então, de repente, você passa todo dia lá na frente daquela árvore, você já nem enxerga a árvore, de repente você para, olha ali e vê por outro lado, vê por outros olhos, vê que a flor é parecida com alguma coisa. E a criança é assim, ela sempre tem esse olhar inaugural sobre as coisas, né? Então, é muito comum a gente estar com criança e de repente ela fala uma frase, isso parece tal coisa. Você fala, nossa, não é mesmo que parece? Olha que coisa incrível. Então, na verdade, a poesia é natural na criança, né? É natural e é natural também pela questão do ritmo, né? Que a poesia tem, em geral, né? Claro que não são todas as poesias que têm ritmo, rima e tal. Mas, em geral, para as crianças menores, sempre tem. Por quê? Elas estão sempre acostumadas, às vezes, desde a barriga, né? A ouvir as canções de niná, vários tipos de cantigas diferentes, e trava-línguas e tudo mais. Então, esse ritmo, né? Essa melodia é uma coisa que dá um aconchego, né? Então a poesia faz parte, na verdade, da criança. É só a gente realmente continuar cultivando isso, né? Como que é o seu processo criativo quando você vai iniciar uma obra, quando você começa a escrever? Por poesia eu estou escrevendo o tempo inteiro, assim. Então, eu passei na rua, vi alguma coisa, ouvi alguma coisa, eu estou sempre ali, anoto no notas do celular, rapidinho. Depois eu vou passando para um arquivo no computador, separando o que é mais adulto do que é mais infantil. E até um belo de um dia, de repente, eu tenho um livro pronto, quando são poesias esparsas, assim, não é alguma coisa muito de tema, né? Um outro modelo, digamos assim, quando estou falando de poesia por enquanto, quando eu tenho alguma ideia de tema geral que vai unificar aquele livro de poesia. Então, é sobre isso, sei lá, vamos supor, sobre animais de estimação. E aí eu começo a produzir sobre isso, daí uma coisa vai puxando a outra, sabe quando você entra na vibe da coisa? E aí também vão surgindo, cada um num dia, ou vários num dia, e você vai recolhendo, mas você sabe que aqueles são específicos para esse projeto, né? Às vezes também eu tô gostando muito de fazer parcerias com ilustradores e tal, então tenho várias, então a gente vai se retroalimentando, né? Às vezes manda uma imagem, eu faço um poema, ou vice-versa, então também essa é outra maneira de produzir. E a prosa é um pouco diferente, a prosa ela exige mais tempo e para você ficar em cima do texto, então você tem uma ideia, às vezes ela demora um pouco para fechar na cabeça, mas também não fecha, assim, eu tenho uma ideia, em geral eu sento e começo a escrever, eu não sei aonde vai dar aquele livro, quando é prosa, e conforme eu vou escrevendo, parece que os personagens criam vida, assim, e as coisas vão acontecendo. Só que aí você entra meio que naquela de querer escrever, né? Então você precisa de um tempo para se dedicar para aquilo realmente render. Então a coisa pior que tem é você estar escrevendo um texto em prosa e, puxa, eu tenho que parar porque eu tenho que fazer outra coisa, porque eu tenho que, né?
Então, é um texto que demanda mais, né? Então, para mim, é muito mais natural e fácil a poesia, porque eu posso ir fazendo aos poucos e reunindo, e uma hora a coisa fica pronta, né? A prosa, ela já exige mais você estar em cima e ter um tempo realmente maior para isso. Quando você vai escrever, a sua criança interior aflora, no sentido de você buscar elementos que cativem a atenção da garotada, que já por si é muito imaginativa? Olha, minha criança nunca saiu de mim. Aliás, eu acho que é o adulto que tenta, que tenta no dia a dia dar uma domada na criança, porque por mim eu ficaria ali na infância, né? Mas o Bachelard diz uma coisa, que o poeta sempre volta à casa da infância, né? Que o poeta, ele tem a infância muito presente. Então, acho que isso é uma coisa que também liga a poesia à criança, né? Sempre que a gente consegue resgatar aquelas memórias que são as primordiais, né? Aquelas que nos trazem afeto, aquelas que nos trazem essa atenção às coisas pequenas que a gente tinha nessa época, a gente está mais perto da poesia, né? Então, acho que poesia e criança estão muito perto. A criança e o poeta estão muito próximos, né? Por vários motivos, né? Você citou há pouco a questão da ilustração, né? Como que a sua escrita e as ilustrações dos seus livros compõem um diálogo que chegue de maneira a cativar também a atenção da criançada? A ilustração num livro infantil é muito, 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 muito importante, porque muitas vezes a criança e mesmo os adultos compram um livro pela ilustração a princípio, porque elas não sabem exatamente o que tem ali de conteúdo, né? Num primeiro momento, você lê a quarta capa ali, você vai ter mais ou menos um resumo, mas você não sabe exatamente se ele vai ser bom ou não vai ser bom. Então, digamos que cartão de visitas é a ilustração. Então, é essencial que os livros sejam bem ilustrados, né? Então, isso é uma coisa que eu faço questão em todos os meus projetos. Eu estou gostando muito de já fazer algumas parcerias com o ilustrador que eu quero para aquele tipo de trabalho, porque também tem isso, cada texto chama um ilustrador, um ou vários, um estilo, né? Alguma coisa que vá nesse sentido. Então, é muito importante você ver o que conversa já num primeiro momento, né? Em geral, você manda o texto para a editora e a editora é que vai sugerir um ilustrador e tal. O autor tem maior ou menor controle em relação ao ilustrador, dependendo do seu relacionamento com a editora. Eu gosto muito da ideia do fazer o livro, né? Então, da diagramação, da ilustração, da materialidade do livro, o que vai ter naquele livro, né? Que às vezes tem alguns outros elementos que não são só papel também, ou o papel abre de certa forma, ou o corte do livro é de outra forma, e tudo isso realmente influi na leitura, né? E nas camadas de percepção que a história pode trazer, né? Então, sou uma apaixonada por isso e pesquiso isso, né? Meu doutorado é sobre em materialidades da literatura. Então, o livro é um todo, né? O livro não é só história, não é só ilustração, é o papel, quando é em papel, né? É o papel, é a ilustração, é o texto, é toda essa conversa, né? É um conjunto realmente. Criança que lê é um adolescente que lê, que por sinal se transforma num adulto que lê? Não necessariamente. Porque, em geral, a criança ela é mais aberta, né, a você oferecer esse livro, ainda mais se você é um pai, uma mãe que lê com a criança, né, que apresenta esse livro para a criança. Porque aí, além da literatura, além da imaginação, além do aumento do vocabulário, ela também junta essa afetividade, essa conversa, né, porque você lê o livro junto com a criança, o tempo todo tá pintando alguma pergunta, alguma risada, é um momento tão rico, tão rico, tão rico, se as pessoas todas soubessem disso, o quanto é rico e o quanto é importante esse momento, sabe, que é só de vocês, né, é muito interessante. Aí depois, ela fica muito à mercê do que a escola oferece, né, em geral, e que nem sempre é uma coisa que vai agradá-la pelos gostos dela, digamos assim, né? Então, às vezes, acontece até o contrário.
ela não gosta de algum livro e aí ela fala, ó, eu não gosto de ler, né? E a coisa vai se arrastando e sempre começa a ficar uma coisa que é difícil, né? O que eu fazia com a minha filha, por exemplo, a gente começou a ler toda noite a partir de quando ela tinha 5 anos, antes a gente lia esporadicamente. E eu sempre tentava, assim, trazer um livro que ela via e gostava, né? Eu quero ler esse. E, ao mesmo tempo, tentava oferecer a ela alguma outra coisa que eu achava que seria interessante para ela, né? Então, a gente ia fazendo essa negociação, assim, e porque sempre tinha alguma coisa que ela gostava, ou por causa da ilustração, ou por causa do título, né? E alguma coisa que eu sabia que era interessante, que eu já tinha lido e que eu queria trazer para ela. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente tem que trazer, talvez, para os adolescentes essa opção, né? De alguma forma, trazer essa escolha deles em algum momento. A gente sabe que tem toda uma questão, né? De você tem que aprender determinados conteúdos e ligar a literatura com períodos históricos da literatura, etc, etc. Trazer algumas coisas. Mas por que a gente não pode, assim, dar uma mesclada ou tentar trabalhar esse conteúdo de uma forma diferente para que realmente eles se interessem, né? Você citou brevemente, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você pesquisa no seu doutorado. Eu pesquiso a poesia brasileira e portuguesa para a infância e os processos de remediação para o digital, né? O que é remediação? Você tirar do papel, né? Você tirar do livro e passar para o computador, né? Para o meio digital. O que isso pode ganhar, né? Em termos de poética, de um texto que já é poético, né? Então, na parte prática, eu estou fazendo um site com 42 poemas de poetas brasileiros e portugueses, metade homem, metade mulher, onde a criança vai poder não só ler o texto escrito, quanto ele remediado para o digital. O que é essa remediação no caso? A gente vai ter áudio, a gente vai ter, de repente, animação, vídeo ou contação de histórias, ou uma história em quadrinhos, ou uma música, né? Transformar em outra coisa também. Então, sempre vai ter o texto e vai ter mais algumas coisas, né? Por exemplo, o áudio, sempre vai ter um áudio em português de Portugal e um áudio em português do Brasil também, para a gente, né, ver essas diferenças. No caso de um dos poetas que é da onde surgiu, digamos assim, né, que é o Sidônio Muralha, porque ele era português e morou no Brasil muito tempo, então ele tem um papel importante, é o único que tem 2 poemas nesse livro. Eu estou tentando trazer a grande parte dos sotaques brasileiros também, brasileiros e portugueses, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente está em Portugal, eles falam, você fala brasileiro, mas o que é falar brasileiro, né? Nós temos muitos sotaques, então não dá para fazer em todos os poemas, mas pelo menos em 2 deles eu tô fazendo essa brincadeira, daí a criança pode escolher que narração que ela quer ouvir, né? O que você percebe de diferente ou de similar, né, na poesia, na escrita infantil para as crianças brasileiras e para as crianças portuguesas, que é um dos temas aí da sua pesquisa? Eu não sei se tem grande diferença, assim, tem poetas sensacionais das 2 nacionalidades. Eu acho que a poesia evoluiu muito, né, tanto aqui quanto lá, em relação a iniciar com uma coisa muito didática, né? A poesia queria trazer alguma lição de moral, isso lá atrás, né? E com o tempo, realmente, ela se tornou estética, né? Ela traz brincadeira, ela traz a questão da rima, do ritmo, tô falando da poesia infantil especificamente, né? Sem ter essa preocupação didática, né? Didática ou moralista. Então, é uma coisa que, tanto lá quanto aqui, né? Acho que no mundo todo isso evoluiu. Então, assim, temos poetas fantásticos dos 2 lados do Atlântico e está sendo muito, muito bom essa pesquisa para fazer essa pesquisa exatamente por isso, porque eu conheci, né, todo o outro lado que eu não conhecia e é isso que eu quero trazer, né, fazer com que os brasileiros conheçam a poesia infantil portuguesa e vice-versa, né. Colocar a poesia no meio digital talvez seja o melhor dos mundos, então, para estimular ainda mais as crianças a lerem.
Eu não diria o melhor dos mundos, porque assim, o livro já é uma coisa perfeita, né? O problema do livro é, como é que você vai fazer, por exemplo, os poetas portugueses chegarem aqui no Brasil, você ter, eu posso ler um João Pedro Messner, eu posso ler uma Ducla Soares, eu posso ler... Não tem, a gente não tem aqui. Você vai numa livraria e você não encontra. Então, é muito complicado, pela questão da logística, por uma série de questões, você ter disponível esse material, né? Então, o digital, ele ganha porque ele, nesse caso, né? Porque ele pode chegar em qualquer lugar do mundo e instantaneamente, né? Então, em relação a isso, né? Você dá oportunidade e variedade, o digital pode ser realmente uma companhia maravilhosa. Agora, se você quer ler com a criança, quer ter tornar um hábito, né? Você também precisa do livro físico, você precisa sentar com ela, você precisa mostrar as ilustrações, sabe? São coisas que se complementam, não são coisas que se anulam, muito pelo contrário. Quando o site fica pronto? Eu tenho até agosto do ano que vem para defender, então agosto do ano que vem é o prazo final para ele estar realmente no ar. Eu estou terminando as remediações, ainda faltam algumas, para aí realmente começar a fazer o site e aí ver a coisa ali materializada. E o seu próximo livro sai quando? Agora, esse mês, na verdade. É um livro que chama Cantigas de Invento, que vai sair pela editora Via Lúdica, de São Paulo. É um livro bem divertido, porque ele traz 17 cantigas, sabe aquelas cantigas que a gente tinha, tipo, a barata diz que tem, o sapo não lava o pé. Então eu reescrevi essas letras, né, dessas cantigas. Então você pode tanto ler quanto cantar. Então, a cada uma estrofe ou duas estrofes muda a música, né? Então, são 17 diferentes. Então, você pode cantar, aí você vai mudando o ritmo conforme você vai lendo a história, né? Bem nonsense também, é bem divertida. E espero que realmente vai ser bem legal, vai ser bem legal. Jaque, onde vai ser o lançamento e como as pessoas podem acessar as suas obras? Não temos ainda data para o lançamento. Eu acho que como agora está já chegando para o fim do ano, provavelmente até seja oficialmente no começo do ano que vem, né? Vai estar disponível no site da editora, mas provavelmente o lançamento mesmo deve ser no começo do ano que vem. Eu tenho uma página dentro do site da AEILIGE, Associação dos Escritores de Literatura Infantil e Juvenil, só colocar AEILIGE mais Jaqueline Conte, que ali fala todos os meus livros e dá para saber como adquirir também, né? Porque cada livro é uma editora, então cada livro tem o seu caminho. E também no site do coletivo eraumaVez.com.br, né? Que é esse coletivo de autores que eu participo. Então também tem ali os livros e dá para saber como adquirir. Você pode citar uma ou duas poesias infantis aí de que você mais gosta para a gente encerrar? Então essa aqui, do Na Casa Amarela do Vovô e Outros Poemas para Brincar, chama-se Esconde, Esconde. Na Travessa dos Balaios, número 315, a mãe procura Carolina. Hora do almoço? Cadê a menina? Na casinha, no quintal, nada, nada da Daninha. Carolina! Qual nada? Tal mosca na teia, imóvel, à sombra das bonecas, Carolina se esfinge. Esse aqui chama Conto em Voz Alta. Quero te contar um conto bem contado. Se não for contado bem, veja lá, me dê um desconto. Faz tempo que não conto um conto contado assim. Conto contado escrito como se falado fosse, mais que lido, declamado, mais do que conto contado, com o coração sentido. Te conto um conto que fala da história que viaja de boca em boca. História que, tão bem contada, parece que sempre existiu. Essa história minha mãe me contou, e a professora já sabia. Minha avó me confessou que sua bisa já dizia. Que história? Não importa. O que quero contar mesmo
é do meu desencanto, no dia em que vi tal conto, preso sem dó nem espanto, numa folha de papel, cheinha de vírgula e ponto. Onde está a voz, o canto desse conto que eu via tanto na fala mansa de tantos afetos? Onde está a voz, o canto, nesse conto amarrado em letras num livro de acalantos? Te conto da minha surpresa de quando li aquele texto ali tão bem empalavrado e passei a compreender, agora então aliviado, o que conto aqui de fato. O conto ali pregado, com letras, vírgulas e pontos, não era assim tão parado. Aquele conto ali colado, grande verdade me contou. O que liberta um texto grudado é a asa da palavra dita, que se esconde dentro da escrita, como semente bendita. Mora ali a palavra alada, voa livre, cantando, dentro de nossas cabeças. Não é? Nunca foi calada. Faz revoada, bem de sobre o coração. Na Casa Amarela do Vovô e outros poemas para brincar, editora Tapioquinha. Muito lindo, Jaque. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada a você. Muito obrigada a vocês da Unimed. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.